Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Então, na aula de hoje, como eu havia prometido, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão. Eu imagino que isso aqui alguns de vocês já viram, talvez para alguns seja novidade, mas a gente vai rever esses conceitos de grandezas e unidades de medida. Então vamos lá. Bom, primeiro, que grandeza em física? Grandeza vai ser tudo aquilo que a gente pode medir. Como, por exemplo, se eu pegar uma trena e eu consigo medir a largura ou o comprimento de uma mesa, né? Então, quer dizer que o comprimento ou a largura dessa mesa é uma grandeza. Se eu pegar um cronômetro e medir o tempo que eu levo para ir no supermercado, então esse tempo também é uma grandeza, porque eu consigo medir. E uma unidade de medida é a representação dessa grandeza, é a representação dela em um número. Eu vou pegar então a minha trena, eu vou fazer a medição e eu vou atribuir um número, né? E aí eu posso pegar e dizer, tem 60, mas eu não falo somente o número, né? Eu falo a unidade de medida associada, tem 60 centímetros, ou então tem 600 milímetros, né? Então a unidade de medida ela é a representação dessa grandeza e vai estar associado da forma que eu estou fazendo a medição. Se eu pegar uma trena que está em centímetros, eu vou dar os valores em centímetros. Se ela está em milímetros, eu vou dar esses valores em milímetros. Se eu pegar um cronômetro que está cronometrando o tempo em segundos, eu vou dar esse valor em segundos. Se ele está cronometrando em minutos, eu vou dar esse valor em minutos. Então, tudo depende do tipo de aparelho que eu estou usando para realizar a medição, para saber qual unidade de medida que eu estou usando. Tá? Mas o que a gente tem que pensar é que para uma grandeza a gente vai ter associado ali a uma unidade de medida. Tá bom? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Eu posso medir, por exemplo, a distância percorrida entre duas cidades. E essa medida pode vir em metros, quilômetros, milhas, etc. Ou então eu posso medir o tempo que um evento ocorre, isso pode ser medido em horas, minutos, segundos ou dias. Posso medir também o peso, né? Eu coloquei entre aspas aqui porque não é bem isso, mas mais para frente a gente conversa melhor. Mas o peso quando a gente sobe uma balança, né? A gente pode medir isso em gramas, quilogramas, libras, etc. Tá? Então, eu tenho aqui exemplos de grandeza e exemplos de unidades de medida. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre uma unidade de medida, que é as unidades de medida para a distância, que são os múltiplos e os submúltiplos do metro, nesse cara aqui. Porque para as unidades de distância eu tenho algumas, tenho várias, aqui são apenas algumas delas, as principais, que é o km, que você já conhece, que é quilômetros, HM, que talvez vocês não conheçam, mas é chamada de hectômetro, DAM, que é chamado de decâmetro, aí o M que sozinho, que é o metros, o DM é o decímetro, CM centímetro e MM é o milímetros. Então aqui eu tenho, desse lado aqui eu tenho os múltiplos do metro e desse lado aqui eu tenho os submúltiplos. Aqui são múltiplos porque todos eles são maiores que o metro. Esses aqui são submúltiplos porque eles são menores que o metro, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para converter entre essas unidades. Bom, a regra tem uma regrinha bem simples que a gente vai fazer com base nesse esqueminha aqui que eu tenho aqui montado para vocês. Mas é o seguinte, ó, toda vez que eu tenho algum valor que está à esquerda e eu quero ir para a direita, tanto faz, né? Se está à esquerda eu quero ir para a direita, sempre que quando eu tenho um valor que eu quero ir para a direita, por exemplo, eu tenho quilômetros e quero passar para metros. Vamos fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho 5 quilômetros e eu quero passar isso para metros. Como é que eu faço? Bom, então toda vez que eu estou à esquerda e estou indo para a direita, eu vou multiplicando por 10 até chegar aonde eu quero. Se eu estou em 5, eu estou em quilômetros aqui, né? Eu estou em 5 quilômetros aqui, quero chegar em metros. Então eu vou pulando de casa até chegar aqui em metros. Então vou fazer o seguinte, ó, escrever o número 5, e aí eu vou pulando de casa. Pulei uma vez, tenho que multiplicar por 10. Então 5 vezes 10.
pulei outra vez. Então tem que multiplicar por 10 de novo, né? Porque quando eu pulei, eu estava aqui e cheguei aqui. Agora, daqui eu vou pular de novo para chegar no metro, que é onde que eu quero chegar. Então tem que multiplicar por 10 mais uma vez. Então fazer vezes 10. E aí agora aqui é só resolver isso aqui, porque eu cheguei em metro, eu cheguei onde eu quero, né? Então 5 km para metros, eu tenho que fazer 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que é 5 vezes 10, 50. Vezes 10, 500. Vezes 10, 5.000. Então quer dizer que a resposta é 5 km corresponde a 5.000 metros, tá? É assim que eu vou fazendo. Eu vou pulando de casa até chegar onde eu quero. E agora, se eu quero ir para direita, né? Se eu estou na direita e eu quero ir para a esquerda, eu quero fazer esse processo contrário aqui. Ó, eu estou num valor aqui à direita e quero ir para a esquerda, eu vou fazer seguindo a flecha azul aqui de baixo. Eu vou dividindo por 10. Imagina, por exemplo, que eu tenho 2 centímetros. Tenho esse valor, 2 centímetros, e eu quero passar isso para metros, por exemplo, né? É só um exemplo, poderia passar para quilômetros, para hectômetros, para qualquer um desses, eu ia fazer os mesmos procedimentos. Mas aqui é um exemplo fazendo para metros. Então, 2 centímetros, eu estou aqui em centímetros. E eu quero chegar em metros. O que eu vou fazer? Vou pular de casa. Mas ó, quando eu pulei uma casa aqui, quando eu estou indo agora para a esquerda, eu tenho que dividir por 10. Então vai ser 2 dividido por 10. Cheguei aqui, né? Estava em centímetros, pulei uma casa, dividi por 10, cheguei aqui. Mas eu ainda não estou em metros, então vou pular mais uma casa, tenho que dividir por 10 de novo. Dividido por 10. E aí cheguei em metros, cheguei onde eu quero, agora é só fazer o cálculo, né? 2 dividido por 10 é 0,2. Dá para fazer aí na calculadora que vocês vão ver. 0,2 dividido por 10 é 0,02. Tá? Então aqui quer dizer o quê? Quer dizer que 2 centímetros corresponde a 0,02 metros. É assim que a gente faz para fazer esse tipo de cálculo, tá? Para fazer esse tipo de cálculo de conversão. Mas não precisa necessariamente o ponto final ser o metro, tá? Pode ser qualquer um outro aqui que eu tenho que só pulando de casa até chegar a ele. Até tem uma outra forma aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem fazer também, uma outra forma de resolver aquele tipo de cálculo, por exemplo. Eu vou fazer aqui o exemplo com 5 km, olha. Se a gente lembrar, os 5 km estava o 5 aqui, que eu estava em quilômetros, né? Eu quero chegar em metros. Então, a outra forma de fazer é escrever o 5 aqui e completar com zeros até chegar em metros. Cheguei. Quer dizer o quê? Quer dizer que 5 km são 5.000 metros, como a gente já viu aqui nesse passo a passo anterior, né? Aqui fazendo as multiplicações por 10. Mesma coisa aqui, né? Então, em 5 quero chegar aqui em metros, 5 km em metros, completo com zeros. Ah, vamos fazer um exemplo com 2 agora, os 2 centímetros. Quer dizer, eu estou aqui, né? Eu estou em 2 centímetros aqui. Quero chegar em metros, vou completar com zeros. Aqui e aqui. Mas como eu estou completando com zeros na frente do meu número, eu tenho que colocar uma vírgula depois do primeiro zero. Então aqui, 0,02. Tá bom? Deu para ver, pessoal? É bem simples como converter essas unidades. Vocês podem fazer ou multiplicando e dividindo por 10, como eu mostrei aqui, ou então completando aqui numa tabelinha, como eu mostrei aqui. Tem essas duas formas. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora para revisar isso é fazer isso aqui no caderno, tá? Fazer no caderno essas formas aqui. Eu quero que vocês convertam essas unidades aqui. 12 km em metros, 14 metros em hectômetros, 100 centímetros em milímetros, 80 milímetros em metros e 10 decâmetros em decímetros. Fazer tudo isso no caderno que na próxima aula a gente corrige. Tá bom, pessoal? Um abraço e se cuidem!